O IBGE divulgou nesta manhã de sexta-feira, 28 de novembro, conforme seu calendário, a variação do Produto Interno Bruto, o comportamento da economia no terceiro trimestre de 2014, período de julho a setembro. Não houve surpresas, o PIB avançou 0,1% em relação ao segundo trimestre e recuou 0,2% em relação ao terceiro trimestre de 2013. Aliás, em relação aos números de 2013, os de 2014 serão todos negativos, porque no ano passado o PIB ainda cresceu 2,5% e este ano, no máximo, vai crescer 0,2%, 0,3%. Este número ficou mais perto, foi mais fácil de ser calculado pelos analistas depois do resultado do terceiro trimestre e das previsões para o quarto trimestre do ano, o último do ano, outubro, dezembro, que os mais otimistas falam no avanço de 0,5%. Desse modo, o crescimento do ano não passa de 0,2%. Quem for muito otimista pode apostar em 0,3%, podendo ser até menor que isso. Bater num zero não seria grande surpresa. Então, o pessoal está dizendo que a economia no terceiro trimestre saiu da recessão técnica. Eu sempre falo recessão técnica, entre aspas, porque esse é um conceito bem fraquinho. Significa, ele expressa o fato de uma economia ter tido retração, crescimento negativo, trimestral, em 2 trimestres seguidos. Isso ocorreu aqui no Brasil. Primeiro trimestre deste ano houve um recuo de 0,2%, no segundo trimestre um recuo maior de 0,6% e agora uma alta de 0,1%. Nem recupera o que tinha sido perdido e não significa nada além do que já está bem claro. A economia brasileira encontra-se estagnada numa situação de paralisia, com incertezas e desconfianças instaladas, precisando serem revertidas. É o esforço que o governo da presidente Dilma, reeleito, agora já com a equipe econômica indicada, vai tentar fazer. Um exemplo dessa influência das incertezas e da desconfiança é o que está acontecendo com o consumo das famílias. O consumo das famílias chama a atenção no PIB do terceiro trimestre, porque ele já vinha em queda e agora entrou trimestralmente na zona negativa, recuou 0,3%. Em relação ao ano passado, terceiro trimestre do ano passado, cresceu só 0,1%. É a menor expansão do consumo das famílias em 11 anos, desde 2003, que não havia nem na crise de 2008, os números de 2009, nem ali, nem saindo da grande crise da passagem do governo FHC para o do Lula, exatamente em 2003, nem dali o número, nesses anos todos, de expansão do consumo foi tão baixo. É a prova e a razão para isso, porque a renda, como se vê pelos dados do emprego, do desemprego, não está caindo, em média. A razão para isso, as razões são duas. Primeiro, o crédito, que está mais contido, de fato mais contido, e 2, incertezas, desconfianças. O pessoal botou o pé no freio, resolveu pagar as dívidas, porque não tem uma perspectiva, pelo menos não tinha até agora, uma perspectiva de melhora da economia daqui para frente, melhora de emprego, garantia que continuará empregado para poder consumir, etc. e tal. Do lado da oferta, como se diz, o que puxou o PIB para baixo desta vez no terceiro trimestre foi a agropecuária. Levou um tombo de quase 2% em relação ao ano passado, mas deve se recuperar. A verdade, para resumir e para terminar, é o seguinte: a economia brasileira está estagnada, sofrendo com desconfianças
E isto só poderá ser revertido com uma política econômica mais clara e mais transparente, inclusive transparência bem forte, bem clara na área fiscal, a partir de agora, com a nova equipe econômica e o novo governo da presidente Dilma.